Olá, pessoal. Olá, turma da metrologia. Mais uma vez aqui, né, reunidos para esse papo metrológico, eu, Pedro Paulo, com o Márcio Machado, aqui no Papo do Intec, trabalhando, discutindo assuntos que são importantes na área, na questão aí da metrologia. E que nós vamos abordá-los com intensidade no nosso próximo encontro presencial, nosso Intec, nos dias 24 e 25 de junho. Está próximo, está bem próximo. Então, aí, vamos lá, inscrevam-se no nosso site e vamos, trabalhar juntos aí. Então, hoje a gente conversou, né, Márcio? O que a gente pensou aí, falar sobre software, sobre validade. A gente já fez uma live sobre software em si e tal. E falar agora sobre a validação, né? Importância, validação dos Sim, softwares, né? Validação de software. Então, vamos lá, Márcio, você é o cara que está mais especialista no assunto e vamos conversar aí. Diz aí. nem, não muito, né? Mas ah, bem-vindos, espero vocês lá no Intec. Mas a questão do software é algo interessante, né? Até como a gente começou a conversar antes, né, Paulo? Veja, o que ocorre, né? Quando nós falamos em software, primeiro, hoje esquece, né? Ou seja, não tem como mais, não é como alguns poucos anos, né? Não muito, mas alguns poucos anos atrás, quando nós efetivamente conseguimos tratar tudo de forma manual, né? Ou seja, calcular manualmente, enfim. Hoje a quantidade de informação é muito grande, a quantidade de processos, apesar de que os processos são os mesmos, não é tão grande assim, mas a quantidade de calibrações, a produtividade é algo muito importante. E outra, quando nós falamos em gestão metrológica, e aí gestão metrológica não só a nível industrial, mas a nível laboratorial também, a questão do software, né, de você ter o uso do software, é imprescindível, porque ele traz indicadores, ele traz informações que levam o laboratório a ter um maior entendimento do que efetivamente ele tem em mãos, né? Então, isso é um ponto importante, né? Ele começa a entender, ou seja, são números, são informações que até para a própria gestão do laboratório, na produtividade do laboratório, é importante, né? Mas aí nós temos alguns pontos que a gente precisa ter atenção, né? Uma coisa, por exemplo, são os softwares desenvolvidos em planilhas, independente de qual seja o desenvolvedor, né? Se é o Google, se é o Excel, enfim, né? São as planilhas aí com base Linux, o Libre, né? São as planilhas gratuitas, e os softwares propriamente ditos. Então, vamos falar aqui primeiro das planilhas e depois a gente vai para os softwares, né? Ah, Especificamente as planilhas. E veja, a planilha ele é um software de prateleira. Então, no primeiro momento, ele já está validado. É As isso que eu ia te funções, perguntar, né? O software que já está validado há anos no mercado, o Excel, não precisaria, software não precisa ser validado em si, né? não. Ele não, tá? Porque as funções, tá? Quando você usa a soma, a raiz, enfim, aquilo já foi validado. É. O que você precisa validar especificamente, aí é um ponto importante, são as células. Ou seja, se ele está trazendo realmente as informações da célula certa, né? E se as funções são as funções corretas. Tá? Uhum. Por exemplo, quando diz respeito a arredondamento, por exemplo, né? E você pode usar o arredondamento, esse arredondamento está sendo feito de forma correta ou não. E a gente sabe que você tem o arredondamento do 5, né? Então, às vezes, é interessante com que você tenha uma casa a mais, uma, duas casas a mais, né, para que você possa entender exatamente o que a planilha está passando a você e que você faça o arredondamento de forma correta, aplique a regra de arredondamento, né? E aí acaba tendo uma ação nossa, né, uma ação humana. Mas isso sim precisa ser validado. As funções, não. Uhum. Tá? Ou seja, eu não preciso somar um mais dois. O soma A1, A2, A3, isso é validado. Eu só preciso garantir com que ele realmente está usando A1, as células A1, A2 e A3. E principalmente que é muito comum, né? Você usar, por exemplo, o Excel lá, você tem uma aba que é a planilha onde faz os cálculos e tem uma outra aba que se tipo o modelo do certificado que
os resultados são jogados lá. Então você tem que validar essa coisa, essa transferência é importante, né? Senão Exatamente. a célula que calculou aqui cai no lugar errado no outro lado. No lugar errado. Exatamente. Ou seja, é bem isso, né? Todo esse processo precisa ser validado. E você tocou num ponto importante, tá, Pedro? Veja, e a gente vai ver isso no software, quando falar em software também, né? Está relacionado a essa validação, né? Ou seja, eu tenho que garantir que o que sai de um lado, ou seja, que a informação que está saindo de uma célula, de uma pasta, é a informação que está caindo na outra, né? Né? Então, ou seja, não é só uma validação relacionada à equação em si, que esse é o grande ponto, né? Normalmente, quando se fala, vamos validar uma planilha, vamos validar um software, não, vamos lá. Precisa ser feita aqui a equação, né? Ver se a equação está certa. E não é só isso. Você tem pessoas, por exemplo, que usam macro, né? Que acrescenta, que coloca ali, enfim, funções. Dependendo daquela função, do que está sendo feito ali com a macro, essa macro precisa ser validada também. Certo. Né? Então, você tem um processo de validação na planilha que em alguns casos, vai além, né, do que simplesmente fazer uma verificação de equação. Né? Mas, né, nesse caso, com a planilha, é isso que precisa, basicamente, é isso que precisa ser feito. Né? Ou seja, e aí é muito trabalho, uma questão trabalhosa, inclusive, porque você tem que verificar célula por célula, e essa validação, ela, dependendo ou seja, de como a planilha é construída, você pode, por exemplo, em alguns casos, colocar na célula, por exemplo, A1, A2, A3, coloca tudo um, que você sabe que na célula J4 vai sair um também. Né? Porque você tem a entrada com as funções, sabe que ela é ali do outro lado. Né? Mas quando nós temos esse nível de automação, né? Ou seja, um nível maior de automação, essa automação também precisa ser validada. Principalmente porque você tem instrumentos onde você tem saídas, né? GPIB, RS-232, USB e outras mais, que você consegue fazer essa leitura direta em planilha. Uhum. Então, ou seja, os dados que estão saindo, né, do instrumento, se estão sendo efetivamente recebidos de forma correta nas células para que haja o tratamento correto. Isso tudo vai depender até do instrumento que está sendo usado. Porque, por exemplo, você tem instrumentos que você tem essa automação na teoria planilha, mas você está executando a medição e ele está preenchendo automaticamente a planilha. Você tem outros instrumentos que possuem datalog que você armazena ali 50 calibrações, 50 medições. Né? Então, por exemplo, os instrumentos que você tem a calibração ali, que você consegue armazenar calibrações efetivamente, processos, né? As medições das calibrações, essa informação ela precisa, quando você joga ela na planilha, a planilha precisa estar preparada e validada para isso, para garantir com que as informações que estão saindo do instrumento vá para a célula correta, né? Ou que, se ele coloca todos os dados na planilha, com que a tua planilha ela consiga entender efetivamente quais são os valores que ele precisa buscar para usar na equação. Você falou aí, por exemplo, se você tem um sistema de aquisição de dados que pega, por exemplo, vários instrumentos estão sendo calibrados ali simultaneamente, esses dados eles têm que depois ser direcionados de forma correta para que as informações não sejam atravessadas, né? É, não seja truncadas em alguns casos também. Né? É, Então, isso precisa ser validado. Então, ou seja, quando nós falamos em validação, né, nós não estamos falando só do cálculo em si, da matemática. Né? Isso é um ponto que a gente precisa observar, não é só matemática. Você tem tudo que está em volta que você configurou de alguma forma. aham, A grande questão da validação, ela não está relacionada à matemática, ela está relacionada ao que foi configurado, ao que está fora da prateleira. sei. Esse é o ponto, né? O que foi feito que está fora da prateleira? Por exemplo, você pode ter planilhas onde você pode manter um histórico das calibrações do padrão, né? Mas isso tem que ser feito tem que ser validado, porque quando se automaticamente você, lá na planilha de entrada,
das medições, você selecionar o padrão, ele tem que ir buscar o valor da célula correta, né? Uhum. Então, ou seja, tudo isso precisa ser pensado e validado aí no caso de planilhas. Então, vai muito além, no caso da planilha, vai muito além do que simplesmente você fazer a conta, né? Você tem um trabalho muito maior para ser feito nesse caso. Tá certo. Entendi. E existem outras. A gente falou em planilha, mas, por exemplo, vou falar na cálculo de incerteza de medição, que você pode utilizar, por exemplo, o método de simulação de Monte Carlo, que usa interações e tal. Você ali, você tem software já pronto, você tem, inclusive, é até interessante para quem não conhece, tem uma ferramenta até online disponibilizada pelo NIST, né, que é americano, que chama Uncertainty Machine, da incerteza, que você entra com os dados de entrada, que o método consiste em você tem as grandezas de entrada com as suas respectivas distribuições de probabilidade, você diz qual é a equação final da grandeza que você quer, e o software faz as interações, roda lá mais de 1 milhão de vezes, tal, e te dá a distribuição final, a Sim, incerteza final, tal. Então, esse software tem que ser validado. Se você, por exemplo, essa ferramenta do NIST, você entrar lá, eles mostram todas as validações, tem a validação de todas as versões dos softwares. sim, Porque você não está com os cálculos ali, né? Você entra com os dados exatamente. e Você, recebe a exatamente, informação final. exatamente. Esse é o ponto, né? Porque você, mesmo que utilize a inteligência artificial, precisa ser validado, precisa saber se a conta está sendo feita de forma correta, né? É, Então, nesse caso, a mesma coisa. O software que você tem ali no NIST, e que é interessante, você precisa. O desenvolvimento dele, quando você desenvolve, ele precisa ser validado. E o que você toma um ponto interessante, Pedro. As versões. é, Ou seja, toda vez que você mexe no software, você precisa validar, né? Seja parte dele, ou seja ele como um todo. verdade. Isso é um ponto interessante também. Isso vai muito quando a gente falar daqui a pouco sobre o software LIMS, né? São softwares orientados a laboratório. Você tem o fabricante desenvolvendo constantemente novas funções, né? E essas funções, elas vão obviamente, né? Elas são passadas automaticamente, até porque hoje você não tem mais aquisição de software, né? Todos os softwares são SaaS, então você, na verdade, você compra a assinatura do software. Ah, nem sempre é validado. Uhum. Entendeu? Você tem um teste, às vezes, uma pequena correção, você não tem uma efetiva validação, né? Então, nesse caso do software do NIST, quaisquer alterações que sejam feitas ali em cálculo, ou dados, os dados de entrada, você tem uma validação e precisa ser feita uma validação, Sim, verdade. né? E Entende? sobre os softwares que você comentou aí, que são softwares voltados a laboratório, qual é a tua experiência aí, né, nessa coisa? Esse é um outro ponto também, tá? Que é um ponto interessante. E é interessante até porque, às vezes, passa por auditorias e, enfim. O que ocorre? Você tem softwares onde você tem um motor de cálculo, é uma planilha, tá? Para o usuário, ele nem sabe. Se eu falar para o usuário que tem uma planilha ali atrás, ele não faz a menor ideia, tá? Mas você tem uma planilha ali atrás, que é o motor de cálculo, e você tem uma programação que é feita diretamente dentro do software. Tá? E aí você tem que programar efetivamente todos os cálculos que você está aplicando, né? Com Uhum. componente de incerteza, enfim, dizendo, configurando as suas distribuições ou informando as distribuições, mas isso precisa ser feito. Tá? Ou seja, nesse caso, vale também a questão da validação. Tá? Então, vamos lá, falando de cálculo especificamente. Toda a configuração que você faz
para que ele pegue uma informação, ele pegue os dados das medições, pegue os dados associados aos padrões, padrão ou padrões utilizados e as distribuições, isso tudo precisa ser validado. Tá? Então, ou seja, aquela metodologia de cálculo toda, ela tem que ser confirmada para que se garanta efetivamente que que o software está declarando os resultados de forma correta. A grande questão é o que você precisa fazer além do cálculo. Tá? E aí a gente abre duas vertentes. Tá? Uma é o que você configura efetivamente. Tá? Então, por exemplo, quando você tem lá um padrão, né? Você cadastrou um padrão e, obviamente, o software ele vai mantendo o histórico disso. Você precisa garantir, ou seja, toda vez que você cadastrar um novo padrão, você precisa fazer uma nova validação para confirmar que o software está trazendo os valores corretos, está trazendo os últimos valores. Tá? Então, se você tem três últimas calibrações, você tem três calibrações ali que ele está efetivamente usando a última calibração, não as anteriores. Isso é um ponto. Outro ponto são as validações que precisam ser feitas, as verificações que precisam ser feitas em outras partes do software. Tá? Por exemplo, controle de acesso, até porque é um requisito da 17025. Né? O fato de você calibrar, ou seja, do laboratório calibrar instrumentos de pressão, temperatura dimensional, por exemplo, não quer dizer que o Márcio está habilitado, ele está autorizado a calibrar todos esses equipamentos. Uhum. Então, o meu acesso ao software precisa estar restrito aos instrumentos que eu estou autorizado a calibrar. Tá? Ou seja, para isso, o software precisa ser configurado. Você precisa criar grupos e colocar o usuário dentro de cada grupo. Tá? Isso é uma verificação que precisa ser feita também, é uma validação que precisa ser feita. Né? Entendi. Softwares de ensaio, por exemplo, né? Onde você tem ali a entrada de insumos, o quanto está sendo utilizado, enfim. Tá? É uma validação que precisa ser feita também. A grande questão é saber o que o usuário configura no software, tá? E o que é responsabilidade do desenvolvedor. Sei, entendi. Porque o que acontece? A partir do momento que eu vou lá e vou configurando o software para minha atividade, toda essa configuração precisa ser validada. Tá? Agora, o fato de eu ir lá e clicar no botão calcular, tá? E o software pegar os dados, tá? Ou seja, ou abrir uma determinada tela, essa função, essa responsabilidade cabe ao desenvolvedor. Tá? E interessante que a 17025, ela efetivamente diz que quando você utiliza software ou outros sistemas ou servidores, todos eles precisam atender aos requisitos da 17025. E é Verdade. uma coisa muito, extremamente raro um laboratório solicitar essa informação, essa declaração ao desenvolvedor do software. Até porque você tem casos que você consegue solicitar e outros não. Né? É. Talvez até pelo desconhecimento dessa importância, dessa necessidade, né? Exatamente. Né? Porque é um ponto importante, porque você precisa garantir, né, com que o software ele declare os resultados de forma correta. Esse é o ponto. Né? E, quer dizer, esse é um dos pontos. Né? Ele declara as informações de forma correta. Então, com isso, todo o processo de configuração que você realiza no software, que esteja relacionado diretamente a, ao resultado da medição, precisa ser validado. Tá? Uhum. Verdade. Critérios de aceitação, enfim, tudo isso precisa ser efetivamente verificado. É, Mas tá certo. né, muito disso, né, ou seja, é algo que é complicado, né? Porque quando você fala em desenvolvimento de software, você está sempre fazendo correções, você está desenvolvendo novas funções, né? Então, às vezes, você tem esse problema, né?
Ou seja, se você desenvolve uma nova função todo dia, você vai precisar validar o software todo dia. Você tem que validar o software na extensão em que foi atualizado, né? Claro. E dentro do impacto que ele gera, Uhum. né? E aí vai todo o processo. Esse é um ponto. A grande questão é que, dependendo de como isso aconteça ou o que seja, você impacta em toda uma validação de software. Você, por exemplo, quando você altera a entrada de dados, por exemplo, dos padrões, facilita de alguma forma, tem que verificar se essa atualização ela impacta no resultado, entendeu? Ou seja, na confiabilidade dos dados quando o software ele declara o resultado. Ou seja, lá na planilha, né? Porque tem Uhum. isso também, né? Ou seja, assim como funciona ali na planilha, né? Lá no certificado. Então, você tem do processo de entrada de dados, você tem o cálculo e você tem ele escrevendo, ou seja, ele montando, né? Ele efetivamente, vamos chamar, colocar aqui como imprimindo, né? O certificado, né? Ou seja, ele colocando todos os dados no certificado para que ele possa ser enviado ao cliente final. Isso, entendi, Então, todo esse processo precisa ser validado também, precisa ser verificado também. entendi. Tanto é que você tem alguns casos, e isso é interessante, vai muito software utilizado na área farmacêutica, na verdade, na área farmacêutica, na área da saúde, né? Que é o FDA, né? Ou seja, existe uma norma específica onde ela te traz todo um processo e ambiente farmacêutico, nenhum software entra, você não consegue usar, a empresa ela não pode usar um software que não atenda aos requisitos da FDA, né? A CRF 21, parte 11, né? Uhum. Então, você tem todo um processo de validação nesse caso. Tá? E esse processo de validação inclui cálculo, inclui aberturas de tela, inclui uma série de fatores para que realmente possa ser controles de acesso, né? A segurança da informação. Então, os servidores eles estão seguros, não estão, que é um outro tipo de confirmação que também precisa ser feita. A gente já vai falar sobre isso. Mas, nesse caso específico das farmacêuticas, existe efetivamente um processo de validação. E o software precisa ser validado, Uhum. precisa atender a requisitos específicos. Então, são pontos que precisam ser vistos independente do sistema que seja utilizado. É. Eu fico imaginando até que, às vezes, em laboratórios de pesquisa e tal, quer dizer, que realizam alguns sites específicos, algumas coisas que desenvolvem métodos pela 17.025, os métodos desenvolvidos pelo laboratório sejam validados e que ainda utilizem softwares, né, para esse tipo de coisa. Então, a complicação aumenta, né? Quer dizer, além de validar o Sim, método, você precisa validar entendi. o software no método, né? Também. Exatamente, exatamente, É, exatamente. O software, enfim, pode dizer, você precisa garantir que ele esteja declarando, né? Ele declare essa informação de forma correta, né? é, Então, esses centros de pesquisa é complicado, é complicado. é, Porque ele vai validar o método, confirmou o método, aí ele vai ter que construir toda a metodologia no software. Construindo a metodologia no software, ele simplesmente vai lá e fala, vamos validar o software de novo, né? E é, aí valida controle de acesso, valida uma série de outros fatores que precisam ser confirmados, né? O pior é exatamente. quando. E é interessante isso, veja, o pior é que isso faz tempo, viu? Isso faz tempo. A gente vai ficando experiente aqui, às vezes olha para trás e vê que negócio, né? Mas lá atrás, pouco próximo do meu início de carreira já, ou no meio do caminho quase, nós prestamos serviço a um cliente, nós representávamos um software e nós
vendemos esse software para um cliente no Rio. Eles implantaram, só que tinha um pessoal do laboratório que conhecia muito bem Linux. Sei, Tá? E o que eles fizeram? Na época ainda, né, a gente estava ali iniciando com a vida dos notebooks, né? Então, os notebooks estavam começando a substituírem os PCs, né? Só que você tinha as torres ainda. Como eles tinham um grande número de dados, um grande número de valores a serem cálculos, né, a serem feitos, o que eles fizeram? Eles pegaram várias CPUs, sabe essa estante de ferro? Te conta aí sei, com 6 prateleiras? Tá. sei, Cara, era a estante de ferro com 6 prateleiras cheias de PC, sei. entendeu? Todos eles em rede e todos eles com Linux. Uhum. O que eles fizeram? Vamos acelerar o processo de cálculo que uma máquina só não dá, né? Então, eles simplesmente colocaram todas as máquinas para executar o cálculo. Então, juntaram todos os desenvolveram um software para que usasse todas as máquinas como memória, né? Para acelerar o processo de cálculo. Funcionou, foi ótimo, né? Você falava assim, pô, é essa equação que tem que dar, né? Mas o software que eles usavam, a gente chega lá um dia e falei, vem cá, vocês já validaram isso? Ainda não, É, entendeu? Ou seja, é, aquele software que foi desenvolvido internamente, ele precisava ser validado. claro. É, Então, ou seja, você tem muito isso em centro de pesquisa, né? É algo, em alguns casos, relativamente comum, né? sim, verdade. Você tem que. Às vezes você tem uma coisa sua que é propriedade lá, tal, mas que para você garantir, você precisa validar, né? E outra, você em centro de pesquisa, né? Você citou, você tem muita customização também, né? E você tem empresas de software, nichos, de fabricantes, que dizem que fazem. Veja, não dá nem para. Não é que sejam puxadinhos do software, né? São efetivamente módulos que são criados, né, especificamente para esse Para cliente. esse cliente. Tá? Ou seja, não é nem a questão assim de você falar assim, olha, pô, mudou a cor de uma tela, ou tem mais alguns campos para atender. Em alguns casos, são criados módulos efetivamente, né? São criados Aham, como se fossem apps ali dentro para complementar uma atividade. E que isso já vai de encontro com a base de dados existente, que foi validada. uhum, Então, ou seja, todo esse processo precisa ser validado, não só pelo cliente, mas pelo desenvolvedor também, entendi. tá? Principalmente se você tem cálculo, né? Ou seja, então você tem uma validação do software, e olha a importância disso, a encrenca que isso pode dar em alguns casos, né? Veja, se eu sou centro de pesquisa, tá? Pedir para comprei um software e contratei um desenvolvimento, né? Para mim está ótimo. O módulo novo chegou, está integrado, eu vou validar aquilo, excelente, tá? Só que o desenvolvedor ele tem que validar o que está por trás disso. E que nem sempre são só os testes, tá? Porque quando você fala em validação, você tem que documentar isso, né? É, Então você precisa efetivamente confirmar que aquele módulo está funcionando. Ok. Só que o desenvolvedor ele continua trabalhando o software dele, né? Ou seja, o padrão, digamos assim, e desenvolvendo novas atividades, desenvolvendo novas funções. O problema é que para aquele cliente específico ele tem um módulo que está ali na ponta e que é diferente de 90% dos clientes dele. sei. Então, toda vez que ele fizer essa validação no software principal, vamos chamar assim, né? Tem que fazer Ele vai lá. ter que validar. É, Exatamente. vai ter que fazer lá também. Vai ter que fazer lá também, porque ele tem aqueles 4, 5 que desenvolveu e está trazendo do lado de lá. Ele vai ter que fazer do outro lado também. É isso aí. Tá bem entendido. E que complicadores temos a mais? Ou não, complicador não. Facilitador. Que É, facilitadores nós temos?
quando a gente fala em software e validação de software, é que muito do que se colocava há muito tempo atrás, né? Você não precisa estar validando software periodicamente. Você precisa validar software quando você realmente tem a necessidade de verificação, ou seja, quando há uma atualização. Uhum, Tá? Então, ou seja, dependendo do produto que você utilize, dependendo do desenvolvedor, dependendo de como isso é feito, tá? Você vai validar o software hoje e vai validar ele daqui a 3 anos. Tá? Pô, mas o que que você. Pô, vai dizer que em 3 anos não mudou nada? Depende. sim. Depende da função que foi desenvolvida, depende do que foi feito, entendeu? Depende do impacto que você tem na informação. Uhum, Então, ou seja, você, em função de uma atualização do software, você pode ter essa atualização, uma necessidade de verificação daqui a 2 meses, às vezes nem por você, mas até pelo próprio fabricante, tá? Ou daqui a 2, 3 anos, se não houve mudança, entendeu? Eu conheço softwares, por exemplo, que toda a parte de cálculo, né, no que diz respeito de cadastro de padrões e os módulos relacionados a cálculo, eles não são alterados, ou seja, não teve uma atualização há 2 anos. O software cresceu muito, né? Mas ele cresceu para a área financeira, ele cresceu para a gestão da qualidade, entendeu? Ele nasceu como um software para calibração, inclusive, mas ele foi abrir para logística, ou seja, para poder auxiliar o laboratório na entrada e saída de equipamento, entendeu? Então, ou seja, são outros módulos que o software criou e incorporou, mas que, no que diz respeito ao cálculo em si, não houve mudança, uhum, tá? entendi. A não ser uma função para troca de cor de tela, sabe? Uma função que foi posta, né, foi inserida no software para que você pudesse configurar relatórios. Aí você só vai fazer a validação daquele pedaço, entendeu? Mas fora isso, nada. Entendi. Então, o fato de você ter um software, ou seja, você ter essa dificuldade toda, ah, é interessante, porque você não tem realmente a necessidade de estar fazendo 50 mil, ou seja, de estar a cada 6 meses fazendo verificação de planilhas, por exemplo, né? Uhum, Porque a planilha, mesmo que você configure, né? Você tem isso. Quer ver uma coisa? E que ele é mais suscetível a ter problema também. E eu já tive essa experiência já. Quando você fala em software, é o código. Você tem um código ali e ele roda aquele código. Independente se roda na tua máquina ou no servidor, enfim, né? Você tem ali um código rodando. Em planilha, quando você abre, por exemplo, uma versão 97 e abre uma versão 2000, nem sempre a planilha é compatível. é. Tá? Se você abre 2000 para 2020, nem sempre é compatível. Elas vão buscar e é só abrir a planilha, né? Então você tem esse ponto que precisa ser observado também. Vamos atualizar a planilha, né? Qual versão você está usando? Tá certo. Porque o que a gente deve lembrar com o uso da planilha, só um minuto, por favor. Saúde. Desculpem. O que a gente tem que lembrar com relação à planilha, tá? É que você tem a planilha, você tem o Excel, o Libre, enfim, tá? A ferramenta, e você tem o arquivo que você criou, Uhum, né? Esse arquivo que você criou, ele está atrelado à versão dessa planilha aqui, certo. né? Então, ou seja, se você pega esse arquivo, tá? E joga numa versão superior ou inferior desse software aqui,
é necessário que você faça uma nova validação também. Tá? Por motivos óbvios, quando nós falamos de software, tá? Você não tem essa necessidade. A não ser que, aí sim, ou seja, que o desenvolvedor ele trate, ele faça alguma alteração nesse módulo, né? Aí precisa mexer. Tá legal, entendi. A gente teve uma conversa há algum tempinho atrás com o Alexandre da Ilziol, que justamente são softwares, né? Sim, Foi o foco da nossa conversa sobre o uso de softwares na metrologia e tal. E que imagino que, por exemplo, os softwares lá desenvolvidos pela Uziel estão validados. Porque quando eu for utilizar, por exemplo, essa ferramenta dentro do meu processo de gestão, tal, gestão metrológica, o que eu vou validar são as minhas aplicações, né? São as coisas que eu vou colocar, e não o software, propriamente dito, não é isso? nesse caso ainda é mais fácil, tá? Porque o que que acontece? O software da Useal, né? Você não configura, ele já está pronto para uso, entendeu? Ou seja, você não precisa ir lá e colocar uma equação, entendeu? Você, Uhum. o módulo, por exemplo, de gestão de instrumentos da Useal, você tem a entrada de dados, né? Os dados certificados, e onde você cadastra o critério de aceitação. Veja, você não está configurando, você não está colocando uma equação ali, entendeu? Você está dizendo o seguinte: olha, o critério é 0,3 e pronto, para mais e para menos, entendeu? Então, ou seja, esse processo já foi validado pela USEAL. Uhum. Então, é isso que eu estou imaginando. Isso já foi feito, já tem esse processo de validação, e o que eu vou só validar a aplicação dentro do meu laboratório, dentro da minha organização, Exatamente, em função dos exatamente. dados que eu inseri ali. Então, em função dos dados que você inserir, se você precisar colocar alguma equação. Porque se Uhum. você não precisar colocar a equação, não precisa, entendeu? Entendi. Então, ou seja, nesse caso, no caso específico da USEAL, você tem, o software ele já foi todo validado. Nós, usuários, nem esquentamos a cabeça, entendeu? Entendi. Porque isso já foi, ou seja, entrar com o dado ali nem precisa. Porque, veja, a questão como é um software de gestão, ele não tem a calibração, ou seja, um software completo em gestão metrológica, ah, aquela confirmação do último certificado, ela também já foi validada, Entendi. entendeu? Então, ou seja, os dados que estão saindo dali, estão todos os gráficos de tendência que o software apresenta, enfim, tudo isso a Useal já fez. É A igual. Useal já teve esse trabalho, né? Por isso que é importante trabalhar com parceiros que sejam confiáveis, que tenham esse processo, né, já implementado, essa validação, que isso torna a coisa muito mais rápida, né? Mais Muito mais, fácil. mais Sim, fácil, né? sim, Muito mais simples. sim. Legal. Porque essa é a ideia, né? Quando a gente fala em software, né? A gente precisa, na verdade, estar buscando acelerar o processo. É. Então, ou seja, é algo que a gente precisa ter atenção a isso. Se já está validado, melhor ainda, né? É menos o trabalho que nós temos. Menos o trabalho e menos uma responsabilidade, né? Isso é verdade, né? É, Um aí, outro ponto. entra até dentro acho que se não estou enganado, a primeira discussão que a gente teve conversando sobre como selecionar fornecedores, né, prestadores de serviço, né? Então, Exatamente. isso se encaixa lá acho que na primeira live que a gente fez aí, né? Exatamente, exatamente. Isso encaixa lá. Tá? Independe do tamanho do fornecedor, né? O fornecedor pode ser gigante, enfim, ou pode ter um aqui começando aqui só com o dono da empresa, né? É exatamente isso. É lá atrás, quando a gente falou lá na seleção de fornecedores. É, é isso aí. Isso é interessante, Pedro, porque veja, como a gente vai
pensando, né, assim, e olhando, quando o laboratório olha um software, e essa é a percepção nossa aqui, né, até porque a gente fornece software também, o que o cliente vê é o software. É, O que o teu software faz? Né? Qual o benefício que eu vou ter com ele? O quanto eu vou conseguir acelerar o meu processo com ele? Né? Então, são pontos que as perguntas que nós recebemos aqui. Tá? Perguntas do tipo, por exemplo, como é o teu sistema de segurança de dados? A cada 19, meio pergunta. Ou é, seja, não é uma questão Cara, você precisa garantir os dados. é, Você entendi. quer, você quer ver só uma coisa, como isso é importante? Tem softwares, tá? Onde você abre um novo software. Você tem o software, basicamente, você tem ele dividido em duas partes. Você tem o executável, que é o que você vê, é aquele independente, enfim, tá? Mas é o software em si que você enxerga e você tem a base de dados que está ali atrás. Tem softwares onde a base de dados, ou seja, o fornecedor, ele trata o aplicativo e a base de dados como um só. Então, ou seja, tem um para Auna, tem um para Intec, tem um para Fênix, tem um, entendeu? Então você tem um conjunto desse. E você tem softwares onde você tem uma base de dados para os 50 mil aplicativos que a empresa ah, ah, já forneceu. Tá? Você tem um lado bom disso, que quando você faz uma atualização do software, né, do aplicativo, e que essa atualização depende da base de dados, você faz uma alteração para uma base só. Você não precisa alterar para aqueles 50 mil clientes que a empresa tem. Tá? O grande problema está na segurança de dados. Se você perder essa base, você perde a base de todo mundo. Uhum, entendi. Né? Então, quer dizer, qual é o risco que se tem disso? Né? E aí a gente, vamos lá atrás, né? Seguindo o que você colocou, né? Que é a avaliação de fornecedores. Né? Qual é o risco que eu tenho, para 17025 é análise de risco, né? Qual é o risco que eu tenho, né, adquirindo o software desse fornecedor, onde ele tem essa base de dados, né? Ou seja, dependendo da forma com que ele trabalha. Isso é uma coisa que precisa ser vista, né? Então, quando a gente fala Claro. lá de fornecedor lá atrás, que foi acho que a nossa primeira live realmente, é algo que precisa ser analisado. Qual é o risco que a empresa está correndo em contratar um software, enfim, com uma determinada configuração. Uhum. Então, a gente precisa ser muito bem visto isso. É isso aí. A coisa tem vários desdobramentos, então isso é interessante. Mas legal, Marcelo, a gente vamos tratar desse assunto mais detalhadamente aí na nosso próximo encontro aí é, presencialmente aí no Intec, né? O que, Foi muito legal. o que vai ser interessante, né? Que Porque a nós gente vai estar levando vai ali. estar usando, inclusive, o software. É interessante, a gente vai estar usando software, né, vai estar metendo a mão no software. E o interessante é que a gente vai discutir ali, né, já adiantando aqui, que vai estar relacionado à segurança de dados também. Né? Porque quando isso a gente vai deixar lá para o Intec, porque quando nós falamos em software, né, validação de software, enfim, nós estamos falando de todo o processo de segurança de dados. E o que é interessante, hoje, a segurança de dados não está só no software, É, está nos instrumentos também que, por possuir automação, tem software ali dentro. Automação não acontece sem software, né? é. Então, o fato de nós, por exemplo, olharmos uma balança, olharmos um paquímetro, que no caso dos instrumentos da Mar, né? Que tem ali toda uma tecnologia, os instrumentos da Incal também, que tem toda uma tecnologia envolvida, né?
ali dentro você só tem aquelas funções porque efetivamente existe um software ali instalado. Claro. E que deve ter sido validado, que tem que ser validado e Sim, confiável, né? exatamente, né? É isso aí. Então, Legal, com certeza a Márcio. gente vai discutir isso bem lá. É isso mesmo. Vamos lá. Vamos deixar esse assunto, convidando aí o pessoal, esteja presente, vamos lá, para a gente poder ver na prática e discutir esse assunto é, mais profundamente. Legal. Sim, sim. Vai ser legal fazer os testes lá. É, isso aí. Márcio, gostei aí da sua expertise aí nessa área aí, trazendo essa palhinha para o pessoal que vai nos assistir aí e vai estar presente lá, né? Vamos sim, vai ser bacana. Então, pessoal, aí, para vocês que estão nos assistindo, não deixem lá de fazer a inscrição, entra lá no intecmeteorologia.com.br e se inscreva aí para o nosso seminário presencial, tá? Vai Contamos com ser, vocês. vai ser bacana. Vai ter muito, as empresas ali, vai ser muito legal. É isso aí. Falou. Abraço, Grande Marco. abraço, valeu. Tchau.